Olá, esse é o Papod, podcast de publicidade e audiovisual da FIB. Hoje estamos aqui na Feira Educacional da Bracel, numa edição especial, conversando com o Henrique, que está geralmente atrás das câmeras, conosco, a Rebeca, organizadora da feira, junto com a Milene, né, que são responsáveis pelo papel de treinamento e desenvolvimento aqui e organizar essa feira educacional. Gente, comenta um pouquinho. Qual é o papel dessa feira? Da onde veio a ideia? O que vocês pretendem com a feira? Bom, obrigada, gente, pelo convite. É um prazer participar do podcast. Bom, essa feira tem o intuito de fomentar a cultura de aprendizagem interna, né? Então, a gente espera que os nossos colaboradores façam consumo dessas iniciativas, aproveitem ao máximo essa feira, que tem como principal objetivo ofertar para eles possibilidade de desenvolvimento das mais diversas possíveis. Então, a gente está recebendo aqui instituições de ensino, centros técnicos, instituições de idioma. Então, para que eles possam consumir isso, levar para os seus dependentes e para que cada vez mais a gente tenha pessoas desenvolvidas aí no time e levando isso para melhorar. A gente fala que nós acreditamos que é a educação que muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Então, essa feira tem esse objetivo. Legal, legal essa coisa de Conte, né? A educação como o início dessa transformação. Quer comentar, Rebeca? É basicamente isso mesmo que a Mi trouxe, né? A gente pensou muito no desenvolvimento do colaborador, que é muito importante para a nossa instituição, né? Para a nossa companhia em si, e ver o brilho nos colaboradores, no olho dos colaboradores, que eles possam estar não somente para eles, e também podendo levar para casa também as oportunidades de ensino e as vantagens fantásticas que cada empresa e instituição está trazendo, é muito valoroso para a gente aqui, que trabalha com isso de treinamento e desenvolvimento. E é muito bacana, né, ver uma feira com caráter tão horizontal, né, entender a educação, a cultura, com várias possibilidades. Na opinião de vocês, o aprendizado hoje, esse desenvolvimento, é mais difícil, é mais fácil se comparado? E como é que está isso? Pensando nas novas tecnologias, por exemplo, nas IAs que estão aparecendo, como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que a gente está enfrentando um momento disruptivo dentro do processo de aprendizagem, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar para a persona, né, para o que o nosso público pede, né? E a gente está muito nesse foco, né, de olhar para o que é o protagonismo do aprendizado, de oferecer para ele soluções para que ele escolha qual é o melhor formato, o melhor caminho. Mas a gente sabe que tem muitos desafios aí com a tecnologia e tudo, e reter esse público, engajar as pessoas para o aprendizado hoje, sem dúvida é desafiador, mas a gente tem tomado cuidado de criar iniciativas bem engajadoras, pensando naquilo que faz sentido para eles, pensando em modelos andragógicos, olhando para o ensino e aprendizagem de adulto. Então, a gente tem tido bastante sucesso com as ações de aprendizagem aqui. Hoje a tecnologia está na nossa vida o dia inteiro, né, no celular, e faz parte do nosso desenvolvimento profissional. Nesse sentido, gente, como é que a gente pode pensar, quais são os desafios para desenvolvimento de carreiras hoje? Pensando que essa é uma feira que também tem esse intuito, né? Fomentar a educação, fomentar a cultura. Que desafios vocês veem hoje no desenvolvimento das carreiras? Eu acho que assim, os desafios olhando para desenvolvimento e para fomentar a carreira, eu acho que é muito a gente olhar para o indivíduo e para quanto a gente precisa personalizar essas ações, né? Eu acho que toda vez que a gente massifica as ações e não olha para a persona, a gente diminui engajamento, diminui retenção, diminui participação. Então, eu acho que o aprendizado hoje não é um acúmulo de conteúdo didático, sabe? A gente precisa olhar aquilo que realmente o indivíduo precisa aprender, aquilo que faz sentido com o propósito dele de vida e de carreira também. E também olhar para o que a companhia precisa em termos de resultado, né? Porque daí a gente prepara para um pipeline de sucessão, prepara a carreira dele para uma promoção futura, olha para as competências que estão alinhadas com os valores da empresa, e aí é um caminho certo para que uma promoção aconteça, para que ele olhe para a carreira dele com um lado mais estratégico. Eu acho que é muito nesse caminho. Inclusive a gente aqui da Bracel que trabalha com diversos públicos, né, Mi? Desde a parte operacional até a parte mesmo de gerência, né? É algo bem desafiador ao mesmo tempo, mas só que a gente também consegue ter um balanço entre isso também, né? E até uma dúvida que eu fiquei na hora que elas falaram, qual que é a aceitação das pessoas que estão aqui na Bracel com essas
esses incentivos que você dão, principalmente pessoal, né? No desenvolvimento pessoal deles. A gente conversando aqui na feira agora mesmo com alguns colaboradores, a gente pôde eles comentaram com a gente o fato de talvez trabalhe em horário administrativo, está trabalhando em turno e não tem aquela disponibilidade para estar indo até o polo da faculdade, né? Até para tirar suas dúvidas, para saber mais de desconto, porque às vezes por celular também fica difícil. Então estão achando fantástico de estar tendo essa oportunidade aqui mesmo no ambiente de trabalho e podendo fechar algo que também possa alavancar a carreira deles mesmo, né? Que é mais voltado para isso, crescimento também profissional, né? E disponibiliza a informação de uma maneira mais horizontal, né? Eles não precisam ir a cada instituição, né? Estão todas aqui, né? Apresentando o que tem a oferecer e aí cada um vai mediando, né? Da maneira que pode, né? Na maneira que o que interessa mais, né? Numa formação e num desenvolvimento profissional, né? Isso. E o bom é que a gente trouxe diversas instituições parceiras aí que tá com a gente, do mesmo segmento às vezes, mas só que com vários cursos também, com bastante opção para todos os colaboradores. E eu acho que tem um blend bem interessante aqui na feira, uma mistura boa, que se eles precisarem olhar para idioma, tá aqui, precisar olhar para uma formação superior, tá aqui, para uma pós-graduação, tá aqui, para um curso técnico, tá aqui, para um curso de aprendizagem, tá aqui. Então, a gente tem uma mistura que contempla de um jovem aprendiz a um alto executivo. Então, todos os níveis da companhia podem se encontrar e achar uma solução de aprendizagem aqui na feira. Então, eu acho que ficou uma mistura bem boa, sabe? E que busca desenvolver diferentes competências, diferentes interesses, né? É importante a educação entender a pluralidade, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Milene. Obrigado, Henrique. Esse é o Papod especial aqui para a Bracell e a gente volta logo. Até mais. Meu nome é Raíssa Camargo Ferraz, eu faço publicidade e propaganda na FIB. Eu estava fazendo outra faculdade em outra instituição, mas eu decidi trocar. A hora que eu comparei a grade, e a grade curricular da FIB era bem maior e eu ia sair mais apta. Uma coisa que me encantou na FIB logo que eu entrei foi o acolhimento dos alunos, coordenador, professores, de toda a equipe, sempre. O fácil acesso também, que eu consegui falar com a coordenadora facilmente do curso, onde ela me acolheu. Eu mandei mensagem para ela, acho que à noite ela já me respondeu e nós já marcamos para mim fazer uma aula teste. Fui muito bem recepcionada, já fiz amizade com todos os professores, todo mundo muito receptivo. A estrutura da FIB eu adoro, as aulas são muito boas também. Teve um momento que me marcou muito, que foi justamente a primeira aula, tive uma aula de marketing, então já é uma área que me enche os olhos, então me marcou, eu lembro até hoje o assunto que o professor tratou na aula e foi incrível, assim, foi certeiro a aula que eu assisti. E se você tiver em dúvida, vem fazer uma aula técnica aqui na FIB, você vai se encantar, assim como eu tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes em fazer essa transferência e fazer parte aqui da família FIB. E foi tudo tão simples, foi tudo tão leve, né? E foi assim, viu? A matrícula se encerrava na sexta eu vim fazer a minha matrícula. Foi do jeito que era pra ser mesmo, era pra mim estar aqui. Esse é o Papod, podcast de publicidade audiovisual da FIB. Viemos para o segundo bloco dessa edição especial aqui na Bracell. E agora estamos com o Gabriel, que é do time de comunicação digital e mídias sociais da Bracell, jornalista de formação. Gabriel, como é que você veio parar aqui na indústria? O que você faz aqui na Bracell? Cara, primeiro é um prazer falar com vocês, estar aqui, ter essa oportunidade de conversar. Eu vim para a Bracell, eu sou jornalista de formação, atuando na área de comunicação corporativa já há algum tempo, mas sentia muita falta na área de comunicação corporativa de resgatar e de trazer ali aspectos da nossa profissão, aspectos da formação original como jornalista. E a Bracell é uma empresa que nos permite muitas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento e de aplicação tanto do que a gente estudou lá desde a nossa raiz. Então, para mim, é muito gratificante ter a possibilidade de ir no time de comunicação digital e mídias sociais da Bracell, poder produzir, por exemplo, vídeos, documentários, conteúdos para as redes sociais, para o site da empresa, conectar muito, então, com
pensar sempre muito na audiência, mas também humanizar muito os conteúdos e trazer muito ali os valores da empresa, né? Trazer a cultura e como a empresa valoriza as pessoas de fato. Então, a gente poder contar essas histórias de carreira de quem trabalha aqui, produtos audiovisuais mostrando aspectos da fábrica, mostrando aspectos da parte florestal. Então, é muito interessante poder exercer e ter oportunidades que a empresa nos dá de capacitação, de melhoramento, de melhoria contínua, para que a gente consiga desenvolver a nossa profissão da melhor maneira. Então, acho que é uma oportunidade de resgate e de melhoria ao mesmo tempo contínua, né? É sempre olhar para trás e olhar para frente ao mesmo tempo. Muito bacana. E pensar que a comunicação, né, a gente pensa comunicação externa, mas também é uma comunicação interna, né? E sobretudo numa empresa desse tamanho, né? Tem que se comunicar com essa quantidade de funcionários. Como é que é isso? Sem dúvida, isso é sempre uma intersecção muito interessante que, do ponto de vista de comunicação corporativa, a gente procura integrar, né? Então, o que nós vamos trabalhar de comunicação interna, o que nós vamos trabalhar de comunicação externa, o que nós vamos trabalhar nas redes sociais, em comunicação digital e mídias sociais. Os planos, a gente procura trabalhar sempre de uma forma muito integrada, né? Pensando como, de fato, um departamento, uma área de comunicação corporativa com as suas especialidades e as sub-áreas trabalhando de maneira integrada. E eu, como uma pessoa que estou no time de comunicação digital e mídias sociais, sou muito feliz e tenho muita alegria de poder estar numa empresa que nos permite isso, né? Essa atuação, esse olhar de forma integrada do ponto de vista de comunicação e, ao mesmo tempo, que nos oferece ferramentas para desenvolvimento, pensando nessa integração, e olhar para o negócio pensando nessa integração. Bacana. E a gente está numa feira hoje, aqui uma feira educacional, voltada ao desenvolvimento dos funcionários, desenvolvimento de carreira, busca, né, por formação. E aí eu queria perguntar para vocês, né, Henrique também é da área do audiovisual, como é que é essa coisa das novas tecnologias no desenvolvimento pessoal, de carreira, como a gente integra isso e como que a formação pode se aproveitar disso, né? Cara, acho que o desenvolvimento, a evolução nessa era de informações aceleradas são absurdos, né? Assim, a gente tem visto cada vez mais inteligência artificial e como essas mudanças, essas evoluções tecnológicas no contexto de revolução digital nos fazem prescindir de estudar e de evoluir, de aprender e de buscar qualificação a todo momento, né? Então, quando a gente enxerga uma empresa nos dando oportunidades de ter essa melhoria, essa qualificação, uma feira como essa aqui, trazendo oportunidade para os colaboradores de fato, se atualizarem, acho que é fundamental. E principalmente para nós, né? Na comunicação, do audiovisual, e aí acho que o Henrique também tem a sua experiência. Eu vejo muito que, assim, como está vindo a tecnologia, né? Principalmente com a inteligência artificial, como o Gabriel comentou, está avançando muito rápido, né? A gente vai vendo a IA, tá lançando uma IA nova a cada minuto, vamos brincar assim. Todo dia. A Google lançou o VO3, que assim, tá absurdo. Eu fiz alguns testes e eu falei, não é possível. Porque agora eles conseguiram deixar o áudio, que era o mais difícil, realista, né? Isso tá assustador. Chega a ser assustador, né? Pensando principalmente aí como que eu posso falar? Na segurança, né? Principalmente, né? Você vê muita gente brincando nas redes sociais com as inteligências artificiais, mas a gente tem que ver como que vai seguir essa segurança, porque hoje eu posso tirar uma foto sua, tirar uma foto do Gabriel, jogar na inteligência artificial e pedir para ele colocar qualquer coisa na sua voz. Então isso daí eu acho que vai ser um dos maiores perigos. E assim, é um aprendizado que a pessoa pode utilizar a inteligência artificial para o bem e para a sua evolução. E a gente tem que saber tecnologicamente o que está acontecendo, né? Afinal, nem todo mundo é obrigado a saber programar alguma coisa, mas a gente tem que saber que as coisas existem, né? Para saber como utilizar como ferramenta. E, Gabriel, uma coisa que eu queria saber, até voltado para a inteligência artificial, o que vocês usam hoje na Bracell na comunicação
voltado para essa linha de inteligência artificial? Vocês já usam alguma coisa? A gente tem as ferramentas de inteligência artificial já fazem parte, né, do nosso dia a dia na área de comunicação digital e mídias sociais e a gente tem estudado e olhado com muito carinho para esse tema, assim. Acho que a gente já tem ali alguns usos no dia a dia para trabalhar, né, produção de conteúdo, para pensar usando a inteligência artificial como uma ferramenta, mas sem que ela acho que nunca vai substituir o humano, né, a criatividade e tudo. Mas ela pode nos ajudar e nos trazer muitas ferramentas e muitos potenciais para auxiliar na criação e agilizar, principalmente, os processos comunicacionais, criativos, né? Como uma ferramenta, então, de revisão, de sugestões, de aprimoramento ali, agilizando e facilitando os processos no nosso dia a dia, que a gente sabe que são sempre, do ponto de vista de comunicação, muito corridos, né? Com muitas pautas ao mesmo tempo ali, articulando, trabalhando e desenvolvendo. E é isso, gente. Queria agradecer muito a fala de vocês. É um prazer estar aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Né? E obrigado, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço, gente. Prazer estar com vocês. Até a próxima. Gente.